Boa noite a todos, meu nome é Ricardo Contatore e faço graduação em Engenharia Mecânica na UTF. Bom, antes de eu começar meu seminário, eu gostaria de induzir vocês um pouco a pensar em algum material que vocês imaginam que exista, que seja 200 vezes mais forte que um aço, 1 milhão de vezes mais fino que um fio de cabelo, mais duro que um diamante, transparente, impermeável, flexível, extremamente leve e melhor condutor de corrente elétrica do que o cobre. É até difícil, né, imaginar um material que reúna tantas propriedades excepcionais contidas num só. Mas ele não está tão distante do nosso cotidiano, da nossa realidade. Companheiro aí de todo estudante e professor, lápis e lapiseiras possuem um material em comum, o grafite. E do grafite podemos extrair o grafeno, que é a minha pesquisa. E a relação entre essas propriedades que eu acabei de mencionar, com a proximidade que temos com esse material e com o que podemos tornar ele em sua devida aplicação, que pode revolucionar a maneira com a qual vivemos, é o que eu chamo de futuro. Bom, mas para vocês entenderem, vocês precisam saber o que é o grafeno e como ele surgiu, então vou contar um pouco da história dele. E é uma história um pouco curiosa. O grafeno foi descoberto de maneira teórica em 1947 pelo físico Philip Wallace. Eu digo de maneira teórica por quê? Porque até então, nessa época, não existia, eles não acreditavam que pudesse existir materiais 2D. Só então, em 2004, quando dois cientistas, André Guin e Kostya Novoselov, em 2004, na Universidade de Manchester, conseguiram isolar e observar o material pela primeira vez. E eu digo curioso essa história porque eles fizeram isso utilizando uma ferramenta extremamente tecnológica, uma fita adesiva. Isso rendeu o Nobel de Física para eles em 2010. O grafeno é considerado um semimetal com hibridização sp2, ou seja, ele possui uma ligação química entre seus átomos de carbono que possui uma dupla ligação. Por isso o nome, grafeno, une as palavras grafite com o sufixo eno, que significa na química dupla ligação. A estrutura é essa, como vocês podem ver, que forma hexágonos regulares, que lembram um favo de mel. É exatamente isso, é exatamente essa estrutura. Por que até então, naquela época, não se acreditava que existia? Porque ele é um material 2D. Quando em 2004 os cientistas descobriram e conseguiram isolar o material, eles perceberam que ele não tinha a dimensão de profundidade, de espessura. A espessura dele é exatamente a de um átomo. Então ele é um material extremamente fino. Aqui temos a estrutura do grafeno, é exatamente essa, a ligação. E com essa estrutura do grafeno nós podemos obter outros componentes, como o fulereno, que é uma dimensão esférica de sua estrutura de grafeno, os nanotubos de carbono, que são a dimensão cilíndrica de sua estrutura de grafeno, e o grafite que nós usamos nada mais é que o empilhamento de camadas de grafeno. Eu procurei na minha pesquisa focar mais no método de obtenção e aplicação desse material do que deixar a parte de composição e estrutura do material, porque é uma parte mais maçante, poderia deixar uma coisa mais chata aqui. Então eu foquei no método de obtenção e aplicação. Os métodos de obtenção do grafeno são esses, como vocês podem ver. Eu não vou falar todos, embora vocês vejam que existam bastante, a qualidade e escala de produção precisam de aperfeiçoamento, além do que o uso para se obter esse material exige altas temperaturas, pressões, reagentes orgânicos complexos e equipamentos modernos que encarecem muito a sintetização do material. Eu vou falar de dois apenas métodos de obtenção, porque eu achei interessante, que é a esfoliação mecânica e o crescimento epitaxial em CVD. A esfoliação mecânica foi o método que os dois cientistas utilizaram. Um método, digamos que rudimentar, onde se utiliza fita adesiva para se obter o material. É utilizado grafite pirolítico altamente orientado. Por que esse tipo de material? Porque esse material, após processado, ele diminui as ligações e as interações intermoleculares entre seus átomos. Por isso, a nível de ficar van der Waals, quem estudou química sabe que essa ligação é extremamente fraca. Então, uma simples fita adesiva
consegue retirar camadas e camadas do grafeno. E a aplicação é exatamente essa. O método é repetidamente você unir a fita adesiva com o material e separar para obter as camadas de grafeno. Por fim, você fica com um material assim, com uma fita assim, com várias camadas. Depois é pego uma placa de silício para que grude uma camada de grafeno e depois visualize e é analisado através do microscópio. Essa foi a imagem que os dois cientistas tiveram quando eles conseguiram isolar pela primeira vez uma partícula de grafeno. Como todo método, existem suas vantagens e desvantagens. A vantagem é que é um processo extremamente simples, rudimentar, possui uma elevada qualidade, porém ele é demorado, delicado e não possui alto rendimento. Então não dá para fazer uma escala de produção muito boa. O próximo é crescimento epitaxial em CVD. Nisso eu trouxe um vídeo que eu vou explicar melhor durante o processo. Não estou sendo som? Bom, tudo bem. Esse método é utilizado muito para introduzir grafeno em placas eletrônicas e chips, como vocês podem ver. Primeiramente é introduzido uma folha de cobre em uma fornalha e com o gás argon ela retira todo o ar do sistema, deixando o sistema a vácuo. Com a alta temperatura do sistema a vácuo, o grafeno é depositado na folha de cobre, só que a gente não consegue enxergar a olho nu. Após isso, é derramado sobre a folha de cobre gotas de plástico líquido para esse plástico se unir ao grafeno e posteriormente retirado da folha de cobre. Agora ele vai colocar num equipamento que gira 3.000 rotações por minuto para que o plástico se espalhe muito bem e haja o processo de cura do plástico. Seque rapidamente. Através de um processo de eletrólise, pinças elétricas vão conseguir separar a folha de cobre com o plástico que agora está com o grafeno. Após esse processo, agora a introdução de várias soluções químicas para garantir a pureza do material. É passado em 3 soluções químicas para retirar os resíduos de plástico e as toxinas do grafeno para obter o grafeno na sua forma mais pura. Agora a introdução do chip para capturar a folha de grafeno. Só que ainda assim precisa realmente aplicar o grafeno, a folha de grafeno no chip. Então é utilizado agora um processo complexo que envolve até ouro para proteção dos circuitos e depois, posteriormente, um gás para retirar o excesso. Agora eu vou introduzir na câmera para usar um gás para retirar o excesso de ouro. Após isso, com pinças mesmo, ele tira o restante do ouro que sobrou na placa, restando apenas o chip com o grafeno. Esse método tem suas vantagens e desvantagens também. Ele consegue produzir em grande escala, em uma boa qualidade, porém a temperatura e o custo e todo o processo encarece a produção, além de também ter um baixo rendimento. Suas aplicações. Aplicações do grafeno são inúmeras e o que podemos fazer, se sintetizado de forma barata e com uma escala producional de maneira de mercado, podemos usar em muitas coisas, como telas flexíveis, resistentes, resistência a choques mecânicos, onde podemos produzir celulares, notebooks e TVs que podem dobrar, que podem utilizar de uma tecnologia que ainda não temos e que pode tornar a vida dos consumidores mais fácil ou mais prazerosa. Podemos ter uma internet mais rápida, com as ligações entre seus átomos de grafeno. Como a ligação se dá de uma maneira muito veloz, ela
permite que as fibras de corrente de velocidade de internet passem de uma maneira muito mais rápida e consigam uma conexão bem mais eficiente. Supercapacitores. Supercapacitor foi desenvolvido numa universidade de Los Angeles, onde ele é em formato de disco mesmo. E o curioso é que quando ele foi desenvolvido, ele conseguiu, por apenas 2 segundos, ele conseguiu manter um LED aceso por mais de 5 minutos. E isso foi um protótipo que eles estavam desenvolvendo. Se isso for desenvolvido para carregar algumas horas, imagina o que podemos deixar ligado, né, unido a esse supercapacitor, à base de grafeno. Também temos semicondutores e chips, né, como eu já havia dito, que pode melhorar a vida do usuário. Baterias. O meu colega Luiz Felipe acabou de falar, né, de baterias que podem de carros elétricos. As baterias são um grande produto a ser pesquisado pelas empresas, porque a bateria hoje é um problema, né, de você ter uma grande autonomia aí e com baixo uso de energia elétrica. Então as baterias da base de grafeno podem revolucionar a maneira com uma densidade maior de energia, podendo ser recarregada em menos tempo e com menos energia elétrica, reduzindo o uso de energia elétrica, reduzindo a questão ambiental e podendo ser utilizado de maneira mais eficaz também. Camisinhas, é a camisinha do futuro. Eu não vim trazer a solução para a sua ejaculação precoce, mas os fabricantes garantem que ela é mais flexível, extremamente impenetrável. Eles disseram que mesmo se você tentar furar com uma agulha, você não consegue. E o transporte, a retenção de calor é mais eficiente do que um preservativo convencional, que pode gerar mais prazer ao usuário. Janelas inteligentes. Isso instalado em alguns prédios comerciais e residenciais pode moldar a forma como nós utilizamos a energia elétrica, tornando alguns prédios autossustentáveis até. Assim como os aviões. Esse avião, o Solar Impulse, foi um projeto dos Estados Unidos que ele conseguiu dar a volta na Terra utilizando apenas energia solar. E isso, como vocês podem ver, é um protótipo, só que ele ainda conseguiu quebrar muitos recordes. Mas imagina se fosse utilizado ainda a base de grafeno. Podemos colocar em aviões convencionais, aviões de linha, aviões de empresas, que podem tornar alguns processos do avião sustentáveis também. Jaquetas, roupas, grafeno também é moda. Eu diria que é um pouco feio, porém o fabricante disse que se você pudesse colocar em uma teia de aranha e revesti-la de grafeno, ela conseguiria suportar a queda de um avião. Para vocês terem noção de como um grafeno é extremamente forte e resistente. Mas eu não digo só isso, eu vou dar um zoom aqui na jaqueta. A camada da jaqueta é desse jeito, com a base de grafeno. E no site da empresa diz que se você deixar ela perto de uma fonte de calor, uma fogueira, um forno, alguma coisa, ela poderia reter esse calor no seu corpo por várias horas, sendo que ela é uma jaqueta extremamente fina e muito leve, podendo suportar invernos rigorosos para aquecer o usuário. Agora temos as duas últimas aplicações que eu acho extremamente importantes. Essa daqui é o óxido de grafeno, é um derivado do grafeno que possui em suas camadas, em seus filtros, partículas extremamente entrelaçadas que possibilita apenas a passagem de água. Ele contém resíduos, sais, íons e até radioatividade, podendo utilizar muito como a dessalinização da água do mar. Só que ainda assim ele é um processo muito caro, e isso a gente tem que se orgulhar, porque quem produziu isso, o primeiro protótipo desse filtro, foi uma brasileira, a Nadia Ayad. Ela é formada no Instituto Militar de Engenharia
ela ganhou um prêmio internacional, Global Graphene, que conseguiu muito prestígio na área, e agora está trabalhando nos Estados Unidos para que possa desenvolver o filtro de uma maneira mais barata e possível para a humanidade. E a última aplicação, o que vocês estão vendo aqui é a foto de uma ilustração de como funciona o globo ocular de alguém que possui alguma patologia. A luz, indicada por esses pontos vermelhos, não consegue chegar na retina. Que se não chega na retina, ela não consegue transmitir sinais para o cérebro. Não chegando no cérebro, ela não consegue transformar isso em imagem para o usuário e a pessoa não consegue enxergar. Com grafeno, graças à sua flexibilidade, à sua durabilidade química e à sua biocompatibilidade, ela consegue trazer a luz até a retina e, por meio do seu processo normal, ela consegue transmitir essa imagem que ela recebe para o cérebro processar e dando imagem para mais de 230 milhões de pessoas cegas no mundo hoje, podendo revolucionar hoje a maneira pela qual vivemos. E qual é o contexto disso no Brasil? Hoje o Brasil possui linhas de pesquisas apenas em universidades, não temos empresas focadas nesse segmento. Hoje no Brasil temos a McGrath, que é da Mackenzie, que dispõe de um investimento de 15 milhões de dólares e possui e a sua única objetivo é a sintetização do material. Eles estão lá pesquisando em busca de baratear o custo da sintetização do material. Aqui temos o FMG, que desenvolveu um prédio e todo um laboratório CT Nano para totalmente pesquisas, que eles possuem 3 linhas de pesquisas, que é as propriedades ópticas do material, as propriedades eletrônicas do material e dispositivos para sensores de gás. E temos outros institutos também, como a Unicamp, o Inmetro e a Comissão Internacional de Energia Nuclear, pesquisando sobre esse material e desenvolvendo para que ele chegue o mais rápido e mais barato em nossas mãos. Enfim, hoje o valor de 150 gramas do grafeno gira em torno de 15 mil dólares. Ou seja, a corrida para que torne isso de maneira que se possa vender e que se possa tornar comercializável em pouco tempo é muito rápido. Então, por isso, muitas empresas, principalmente nos Estados Unidos e na China, estão desenvolvendo isso, tentando desenvolver isso o mais rápido possível, e isso é uma coisa que nós precisamos também desenvolver. Com o apoio do governo, com o incentivo do governo e apoio das empresas unidas às universidades, podemos utilizar esse grafeno para nós que podemos utilizar e não podemos vender só a matéria-prima. De todo o grafite que existe no mundo, 45% das reservas naturais estão aqui no Brasil. Por isso que tem que haver o incentivo, tem que haver o apoio e tem que haver o estudo em cima desse material para que a gente não venda só a matéria-prima e possa desenvolver isso como tecnologia brasileira. Entendeu? Obrigado.